Você já sentiu que estavam escrevendo o seu fim, mas esqueceram que quem assina o final dessa história é você? Porque eles cavaram a sua queda com tanta certeza que nem perceberam que estavam abrindo a própria cova. Antes de qualquer coisa, curta este vídeo. Não por educação, mas porque você sabe. Sabe que tem algo aqui que vai te confrontar, te despertar e talvez até te libertar. E se essa mensagem chegou para você no momento exato, comente o número 22 aqui embaixo. Esse será o nosso pacto silencioso. Um sinal de que você não veio por acaso. Você foi chamado. Se ainda não está inscrito, se inscreva agora. Este não é um canal comum. Aqui, cada palavra carrega verdade, cada frase é um sussurro de algo maior. E cada revelação tem um alvo. Agora feche os olhos por um segundo. Respire fundo. Porque o que você está prestes a ouvir não é só um desabafo. É o som das correntes se rompendo. É o início do colapso daqueles que conspiraram no escuro, achando que ninguém jamais veria. E você vai entender que o silêncio de Deus não era abandono, era estratégia. Era para ser apenas mais um dia comum. O tipo de dia em que a rotina engole o tempo e nada parece sair do lugar. Mas naquela manhã silenciosa, algo diferente pairava no ar. Um e-mail anônimo, uma mensagem cifrada, um recado quase imperceptível no meio do caos cotidiano. E foi ali, entre as linhas mal escritas e os arquivos anexados, que a verdade começou a se desenrolar como um novelo envenenado. O que parecia apenas uma coincidência logo se tornaria a primeira peça de um quebra-cabeça sombrio que ninguém estava preparado para montar. As primeiras reações foram de negação. Aquilo não podia ser real. Era mais fácil acreditar que era uma brincadeira de mau gosto do que aceitar que as máscaras estavam começando a cair. Mas a verdade tem um jeito cruel de emergir. Ela fura a superfície das aparências com uma força silenciosa e destruidora. Um sussurro aqui, uma conversa interrompida ali, e de repente tudo começou a fazer sentido. Os gestos frios, os olhares desviados, a ausência disfarçada de indiferença, tudo agora parecia uma coreografia ensaiada para esconder algo maior. E então veio o estalo. A certeza de que aquela informação vazada era apenas a ponta do iceberg. Aquilo que parecia ser apenas uma faísca, revelou-se um incêndio prestes a consumir tudo. O que estava prestes a ser revelado era mais do que uma traição. Era a prova de que, enquanto você dormia tranquilo, alguém estava conspirando na escuridão. E quem estava por trás disso, em breve, não teria mais para onde correr. Durante todo esse tempo, os sinais estiveram ali, claros, visíveis, gritando em silêncio para serem notados. Mas como acontece nas maiores traições da história, eles estavam camuflados sob a cortina da confiança. A ironia cruel é que muitas vezes somos nós que escolhemos não ver, porque ver doeria, porque aceitar destruiria a imagem que criamos de quem está ao nosso lado. E assim, ignoramos aquele comentário atravessado, aquele sumiço mal explicado, aquela mudança de comportamento que tentamos justificar com o famoso "deve estar passando por algo". Mas a mente humana é mais sábia do que parece. Em algum lugar lá no fundo, uma parte sua sabia que algo estava errado. Aquela intuição sutil, aquele incômodo sem nome, era o seu subconsciente gritando, tentando te alertar de que havia algo muito podre sob a superfície. Ainda assim, você seguiu em frente, porque a traição, quando vem de quem está próximo, é mais difícil de engolir. E enquanto você lutava para manter as aparências, eles planejavam seu próprio teatro, onde você seria o último a descobrir que era só mais uma peça descartável. Quando os fatos começaram a se encaixar, foi como levar um soco no estômago. Tudo aquilo que antes parecia paranoia, agora era evidência. Cada mentira contada com convicção, cada abraço falso, cada promessa vazia, agora ecoavam como tapas na cara.
E é aí que nasce a fúria. A fúria não por ter sido enganado, mas por ter confiado tanto, por ter dado tudo enquanto, por trás das cortinas, o roteiro da traição já estava escrito. Se, até aqui, algo dentro de você já foi tocado, se alguma palavra ressoou como um grito que você nunca conseguiu colocar para fora, então saiba, esse vídeo foi feito para você. E se isso tudo está fazendo sentido, e você sentiu que essa mensagem te alcançou de forma única, considere enviar um thanks. Um gesto de gratidão não por mim, mas por tudo que você sobreviveu em silêncio. Pode ser R$ 100 ou qualquer valor que o seu coração permitir. Não importa quanto, importa o porquê. Essa atitude não é só apoio, é um símbolo. Um sinal silencioso de que você valoriza cada revelação, cada palavra, cada verdade que teve coragem de ouvir até agora. E se sentir que deve fazer isso, não adie. Não deixe para depois o que o seu espírito sabe que precisa ser feito agora. É nos momentos de crise que as máscaras caem. E quando caem, elas não tocam o chão com leveza. Elas despencam como estilhaços de uma verdade que estava sendo sufocada há muito tempo. Os que mais diziam estar ao seu lado eram justamente os que afiavam as facas pelas costas. A performance deles era impecável. Sabiam exatamente o que dizer, como se comportar, quando sorrir, quando se calar. Criaram uma versão ideal de si mesmos para te convencer de que eram aliados. Mas a queda foi inevitável, porque a mentira, por mais bem contada que seja, nunca dura para sempre. Foi quando a primeira verdade veio à tona que tudo desmoronou. Eles tentaram manter a pose, tentaram controlar a narrativa, mas a tensão em seus olhos entregava tudo. O desespero para manipular os fatos, a pressa em inverter os papéis, fazer parecer que você era o paranoico, o exagerado, o errado. É o clássico jogo dos traidores. Quando são pegos, tentam fazer com que a vítima duvide da própria sanidade, mas dessa vez não colou. Dessa vez, a verdade falou mais alto, e quando a verdade explode, não há onde se esconder. A máscara, agora no chão, não serve mais. Os sorrisos antes calculados agora dão lugar a rostos pálidos, mãos trêmulas e olhares perdidos. Eles sabem. Foram descobertos. E o medo não é de você, é do que ainda está por vir. Porque agora, quem tem o poder nas mãos é você. E quem costumava controlar, agora apenas sobrevive na sombra da própria culpa. Traição rara vem de fora. O golpe mais letal sempre vem de dentro. E foi exatamente isso que aconteceu. Os falsos aliados se infiltraram não como inimigos declarados, mas como confidentes, conselheiros, supostos protetores. A maior crueldade deles não foi o que fizeram. Foi o quanto fingiram se importar. Eles estavam presentes em todos os momentos importantes. Nos dias bons, eles sorriam. Nos dias ruins, eles te abraçavam. Mas tudo isso era calculado. Porque o jogo sujo não se joga com força bruta, mas com manipulação emocional. Eles sabiam exatamente onde atacar. Usaram seus medos, suas fraquezas, seus sonhos contra você. E o fizeram sem remorso, como jogadores frios de um tabuleiro em que a única peça que precisava ser eliminada era você. E mesmo assim, você continuava confiando. Continuava acreditando, porque não se espera ser traído por quem jura lealdade. Mas agora tudo está exposto, e eles, que antes pareciam ter controle sobre tudo, estão perdidos no próprio jogo. E o mais chocante é perceber que o tempo todo você foi o alvo principal. Cada elogio falso, cada conselho torto, cada silêncio planejado, tudo fazia parte de um roteiro para te enfraquecer, para te isolar, para te destruir por dentro. Mas agora o tabuleiro virou. E os mesmos que te manipulavam com maestria agora estão presos em uma armadilha que criaram para você. E a única coisa que lhes resta é o pânico. Existiu um encontro, um lugar.
Um momento específico em que as decisões mais cruéis foram tomadas. Não foi uma explosão repentina. Foi planejado, metódico. Numa reunião oculta, longe de qualquer olhar suspeito, eles decidiram que você seria o alvo. Ali, entre quatro paredes, como uma seita silenciosa, traçaram os passos da sua exclusão, do seu colapso, da sua destruição emocional. E o pior, fizeram isso sorrindo, com frieza, como se estivessem jogando pôquer com a vida de alguém. Cada frase dita ali foi uma sentença. Cada riso abafado, uma facada disfarçada. Eles te estudaram. Sabiam exatamente como e quando te derrubar. Mas esqueceram de um detalhe crucial. Nenhuma conspiração sobrevive para sempre. Algum dia, alguém fala, alguém vaza, alguém não aguenta carregar a culpa. E foi assim que a verdade começou a emergir. Aos poucos, pelas beiradas, como veneno escorrendo da boca de quem não conseguiu mais calar. Agora, com tudo à mostra, a sala secreta virou sala de julgamento. E os conspiradores, que antes estavam tão seguros de sua impunidade, agora se entreolham, tentando entender como tudo desmoronou. A resposta é simples: a verdade tem vida própria. E quando ela decide sair da caverna, nada a detém. Não era apenas uma teoria. Era real. E tudo foi comprovado em um único documento, um arquivo que jamais deveria ver a luz do dia. Era ali, entre palavras frias e códigos internos, que estavam enterradas as intenções mais podres, as ações mais covardes e os detalhes de um plano que agora parece saído de um filme de espionagem. Esse documento não foi publicado por engano. Foi um erro de cálculo. Um descuido de alguém que, por um segundo, acreditou estar no controle de tudo. Mas esse segundo foi o suficiente para abrir a porta do inferno. Os dados estavam lá. Datas, nomes codificados, ordens, frases reveladoras e o mais assustador de tudo, provas que ligavam diretamente os traidores a movimentos calculados para manipular, sabotar e encobrir a verdade. Ao ler cada linha, a sensação era de estar mergulhando em um abismo. Como era possível que aquilo estivesse acontecendo tão perto e por tanto tempo sem que ninguém percebesse? A resposta, cruel e direta, é simples, porque foi feito para ser invisível. A manipulação não vinha com gritos, vinha com sorrisos. O plano não era executado com violência, mas com silêncio. A traição estava embutida nos gestos mais sutis. E agora, com o documento em mãos, não havia mais como fingir. A prova era sólida como pedra, fria como metal, e devastadora como uma confissão sem remorso. O impacto do vazamento foi instantâneo. O que antes era especulação virou fato. O que antes era negação virou desespero. E os rostos daqueles que por tanto tempo se mantiveram firmes na negação começaram a rachar. Tentaram apagar, esconder, negar a veracidade. Mas era tarde. Porque quando a verdade é escancarada com provas tão claras, o que resta é o pânico. Um pânico que paralisa, que cala, que desfigura até os mais arrogantes. E naquele instante, o controle escapou pelas mãos suadas dos mentirosos. Naquela madrugada, o mundo deles desabou, e não houve grito, não houve alarde, apenas o silêncio. Um silêncio pesado, denso, quase sufocante. Era o tipo de silêncio que só acontece quando tudo foi perdido. Quando a última esperança de manter a farsa viva se esvai como fumaça. Cada um deles reagiu à sua maneira, mas todos tinham algo em comum. Estavam em choque. Mensagens foram apagadas às pressas, telefones desligados, e-mails deletados em pânico. Era o reflexo de quem, mesmo diante do colapso, ainda tenta salvar os cacos do castelo de areia que construíram com mentiras. Não havia mais sorrisos. Não havia mais desculpas convincentes. Apenas olhares vazios e tentativas desesperadas de encontrar uma saída. Uns tentaram inverter a narrativa, como se fossem vítimas de uma armação. Outros mergulharam no silêncio absoluto,
acreditando que o tempo talvez apagasse os rastros. Mas o estrago já estava feito. E era irreversível. A verdade tem esse poder cruel. Ela não apenas mostra o que foi escondido, ela desfigura os rostos dos que mentiram. Ela arranca a paz, corrói o ego e expõe as vísceras morais daqueles que por tanto tempo viveram na sombra da dissimulação. E enquanto a madrugada avançava, um a um foi sucumbindo à pressão. Mensagens trocadas em segredo agora circulavam como provas. Vozes antes firmes agora tremiam. Aqueles que planejavam com arrogância agora se encolhiam diante da luz dos fatos. O silêncio da madrugada virou o som do medo. O medo de perder tudo, de ser exposto, de ser lembrado não pelas conquistas forjadas, mas pelas mentiras reveladas. E nesse ponto não havia mais como voltar atrás. A mais sórdida das traições não é aquela que fere o corpo, é a que manipula a mente. E foi isso que eles fizeram. Durante meses, talvez anos, criaram um ambiente cuidadosamente projetado para que você duvidasse de si mesmo. Plantaram ideias, minaram suas percepções, manipularam situações para parecerem coincidência. O objetivo era claro: manter você cego, confuso, dependente. Eles sabiam exatamente como fazer isso. Usaram suas dores, suas memórias, seus pontos fracos, transformaram pequenos erros em tragédias, distorceram conversas, criaram versões alternativas dos fatos. Tudo com o único propósito de controlar sua visão da realidade. Você passou a questionar suas decisões, a se culpar por coisas que não cometeu, a pedir desculpas por erros que foram fabricados, e tudo isso enquanto eles mantinham o papel de salvadores, de conselheiros, de vozes da razão. Foi um gaslighting cruel, sistemático, silencioso. E quando alguém ousava levantar dúvidas, eles rapidamente desqualificavam. Imaginação sua, coisa da sua cabeça. A manipulação era tão bem feita que até os mais próximos começaram a acreditar. E isso foi o mais destrutivo, porque te isolaram na dúvida, na incerteza, na solidão emocional de quem começa a achar que está enlouquecendo. Mas agora tudo está claro. A cortina foi arrancada, as engrenagens da mentira foram expostas. E o mais chocante não é só saber o que fizeram com você, é perceber o quanto você foi forte por ter sobrevivido a tudo isso. A manipulação deixou marcas, sim, mas também despertou algo que eles jamais previram: sua consciência, sua clareza, sua fúria. E agora, os mesmos que te mantinham acorrentado às mentiras são os que tremem diante do despertar da sua verdade. Nos bastidores da falsa normalidade, o caos era absoluto. A cada nova informação revelada, a cada novo vazamento, a pressão aumentava. Eles tentavam manter a aparência de tranquilidade, como bons atores diante de uma plateia, mas nos bastidores o pânico era visível. Mãos trêmulas, reuniões de emergência, mensagens trocadas em desespero. A estratégia passou a ser uma só: tentar impedir que a verdade chegasse a mais alguém. Mas era tarde demais. A avalanche já havia começado, e agora eles estavam sendo soterrados pela própria mentira. Alguns cogitaram sumir, apagar perfis, deletar contas, inventar viagens, doenças, desculpas. Outros tentaram manipular ainda mais, oferecendo versões oficiais dos fatos que não se sustentavam nem por um segundo. Era como assistir um império ruindo em câmera lenta. E o mais cruel, eles sabiam que não era possível controlar a narrativa por muito mais tempo. O medo maior não era só o julgamento público, era o medo de que tudo aquilo que fizeram e que achavam que ninguém jamais saberia, agora estava nas mãos de quem tinha motivos reais para revelar cada detalhe. O pânico virou rotina. Não dormiam mais em paz. Cada notificação no celular era um ataque de ansiedade. Cada novo vídeo, um pesadelo. Porque agora, qualquer nova revelação poderia ser o golpe final. E eles sabiam.
Estavam cercados, sem saída, sem mais mentiras para contar, sem mais máscaras para vestir. A verdade os encurralou, e quem antes controlava os bastidores, agora é apenas um figurante no colapso que eles mesmos criaram. Em meio ao silêncio pesado e à atmosfera carregada de medo, surgiu uma voz. Uma única voz, quase sussurrada no início, mas cheia de verdade. Não era alguém que buscava protagonismo ou glória, era alguém que já não conseguia mais suportar o peso do que sabia. Essa pessoa, que até então era vista como parte do sistema, decidiu romper o ciclo da mentira. E ao abrir a boca provocou um terremoto. As primeiras palavras causaram choque, as segundas, dúvida. Mas foi a convicção, o brilho de verdade nos olhos e a riqueza de detalhes que tornaram impossível desacreditar. Não era apenas uma denúncia, era um testemunho. Um ato de coragem que arriscou reputação, relacionamentos e segurança pessoal. Essa voz revelou mais do que fatos. Trouxe à tona emoções, bastidores ocultos, conversas arquivadas, decisões tomadas nas sombras. A cada frase, mais peças do quebra-cabeça se encaixavam, e o que era apenas um eco isolado se transformou em um trovão, impossível de ignorar. A coragem daquela pessoa quebrou o ciclo de medo que mantinha tudo escondido. De repente, outros começaram a se mover. Pequenas confissões surgiram, documentos esquecidos foram recuperados, prints, áudios, vídeos. Era como se a verdade, finalmente, tivesse ganhado um aliado humano disposto a expor tudo. E o mais simbólico dessa virada foi perceber que o medo mudou de lado. Aquele que antes temia represálias por falar, agora era temido pelos que mentiram. Aquela voz solitária se tornou símbolo de resistência. Porque em todo sistema corrompido, sempre há alguém que decide não compactuar. E quando esse alguém decide falar, não há estrutura de mentira que se sustente. Aquela voz não só revelou os culpados, ela libertou os inocentes da escuridão em que estavam presos. O momento chegou como um raio em céu limpo, repentino, devastador, impossível de ignorar. As revelações, antes restritas a círculos pequenos e conversas tensas nos bastidores, explodiram para o mundo com a força de uma bomba atômica emocional. Foram compartilhamentos em redes sociais, vídeos viralizados, matérias publicadas com manchetes impactantes. De uma hora para outra, todos sabiam, todos viam, todos comentavam. A verdade, por tanto tempo sufocada, agora corria livre pelas veias digitais de um mundo sedento por justiça. E quanto mais se espalhava, mais clara se tornava a profundidade da traição. O impacto foi absoluto. Ninguém conseguia desviar o olhar. Os nomes antes protegidos começaram a ser citados. Os rostos antes respeitados agora eram alvos de repúdio. E o mais simbólico, aqueles que por tanto tempo ditaram as regras, agora corriam desesperados, tentando tapar buracos que já eram cráteres. Mas a internet, com sua memória implacável, não perdoa. Prints vieram à tona, conversas secretas foram expostas, vozes antes abafadas agora gritavam em uníssono: "Nós sabíamos!" Era como se o mundo inteiro estivesse acordando de um transe coletivo e a verdade fosse o alarme que finalmente disparou. E no meio desse caos revelador, um sentimento começou a nascer: justiça. Não a vingança cega, mas a sensação de que pela primeira vez o jogo virou. Que o poder da mentira não era eterno, que a manipulação tem prazo de validade. E que quando a verdade explode, ela não pede licença. Ela toma o espaço, varre os escombros e reconstrói as narrativas sob novas bases. Aquela explosão de revelações foi o ponto de não retorno. A partir dali, nada mais seria como antes. O cerco se fechou, e com ele veio o peso das consequências. Não bastava mais negar, fingir ou manipular. As provas eram concretas, os depoimentos irrefutáveis, a opinião pública decidida.
Os traidores agora enfrentam algo que jamais imaginaram encarar: responsabilidade. E não há fuga para isso. Para cada mentira contada, agora há uma verdade revelada. Para cada manipulação, agora há justiça batendo à porta. As instituições começam a se mover. Investigações são abertas, contratos são quebrados, laços são cortados. Pessoas que antes bajulavam agora se afastam com nojo. O isolamento social, moral e emocional é a primeira sentença, e ela já está em curso. Mas o processo não para por aí, porque onde há verdade revelada, há sede de reparação. Os danos causados não foram pequenos, e há quem esteja disposto a ir até o fim para garantir que os culpados paguem por cada lágrima derramada, cada noite mal dormida, cada plano sabotado. Os traidores sentem isso. Eles sabem que o tempo da impunidade acabou e vivem agora sob o peso constante do julgamento, não só legal, mas também público. Um julgamento que não esquece, não se distrai e não aceita desculpas vazias. O medo que eles espalharam agora os devora por dentro. E o mais impactante de tudo é que a justiça, nesse caso, não é só uma sentença em papel. Ela é um movimento, um despertar coletivo, uma reconstrução de confiança, uma chance de recomeçar com a clareza de quem viu o pior e sobreviveu. A história está sendo reescrita. E os traidores, que por tanto tempo manipularam os capítulos, agora são apenas notas de rodapé em uma narrativa muito maior. Uma narrativa onde finalmente a verdade venceu.